Só um momento. Hoje eu queria fazer um jeito diferente, irmãos. Eu queria convidar a igreja, aqueles que puderem, para poder estar lendo o texto comigo, porque a gente tem pouco tempo e eu gostaria de aproveitar um pouco mais. Vamos fazer assim, como eu leio o primeiro versículo e um dos irmãos que sentir o coração lê o segundo e vão assim por diante. Deus, aleluia. Queria convidar os irmãos para abrir Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é válida no osso seco, nos ossos secos. Amém? Quem achar, diz amém. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui hoje na presença do Senhor, diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu vou continuar aqui, tá, irmãos? E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. A igreja pode ler o segundo aí. E me fez andar em redor dele, eis que era muito numerosa, e sobre a face do mar estava sequíssimo. Ele me disse, filho do homem, poderão vir ver estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele disse, profetiza sobre estes ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, a este osso eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis. Então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso aos seus ossos. Eu olhei e era menino do cheiro, e eu recebeu o meu mas não havia nele justiça. E ele me disse, ainda profetizar ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito, vem dos quatro ventos, e sopra sobre eles, sobre os mortos, para que vivam. Glória a Deus. Como ele me deu um corpo, então o Espírito entrou nele, e vieram e puseram em pé. Aleluia. E disse-me então, filho do homem, ossos são todas as casas de Israel. Eis que ele disse, o nosso osso se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza, ele diz assim, diga o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, depois farei das vossas do rosto meu, e deixarei a terra Glória a Deus. E sabereis que eu, o Senhor, quando abrir a vossa sepultura, e vos farei subir das vossas sepulturas o povo meu. Somente até aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus levou Ezequiel naquela época, ali no meio daqueles ossos secos ali, e ali Deus pediu para que Ezequiel, primeiro perguntou
Ezequiel se seria capaz, né, Glória a Deus. da pessoa ressuscitar aqueles ossos. Mas aí Ezequiel, né, usando as coisas do lado nosso, carnal, automaticamente qualquer um de nós falaria que não. Mas Ezequiel falou assim: tu que sabes, Senhor, porque somente o nosso Deus é capaz de tal coisas. Porque quando fala nessa época, quando fala aqui, a gente tem que entrar um pouco no texto, entender um pouco da história, para que a gente chegue à conclusão, para que os irmãos entendam um pouco mais do que eu vou falar aqui. Aquela época, depois que Davi morreu, Davi passou, né, o trono ali o seu filho, e dali seu filho Salomão. Aí Salomão veio a falecer também, e quando Salomão faleceu, aí veio Jugurão e a outra como é que fala o nome do outro? Glória a Deus. Aleluia. O Gurão e o Gurão. Aí o que acontece? Há 930 anos antes de Cristo, Glória a o Deus. povo viveu no cativeiro. E vocês sabem quanto tempo esse povo viveu no cativeiro? Ele viveu 70 anos. 70 anos, aquele povo ali naquele cativeiro, sofrendo ali, sem esperança, porque muitos já tinham perecido, muitos ali já tinham desfalecido. Quando fala vale de osso seco, Deus está se referindo aqui na parábola, é espiritual, irmão, é morte espiritual. Ou seja, ali aquelas pessoas tinham morrido, mas morrido em espírito. Aquela pessoa não lembrava mais de Deus ali, quando veio aquela separação, aquela divisão, né, que quando aconteceu, né, da morte de Salomão, aquelas pessoas ali, elas perderam o amor no Senhor. E Deus manda Ezequiel chegar àquele povo e pedir àquele povo que era para ouvir a palavra dele, que ele ia ressuscitar, ele ia juntar osso em cada lugar, ia juntar, cobrir, né, colocar os nervos sobre os ossos, fazer crescer a carne sobre aqueles ossos, ia cobrir a pele. Mas quando está falando assim, está falando espiritualmente. Quanto de nós hoje que estamos aqui firmes, fortes, tendo a oportunidade na presença do Senhor, quantas vezes nós não era osso seco lá fora, irmãos? Quantas vezes a gente já fez coisas que parecia que a gente não lembrava que Deus nem existia na nossa vida. Hoje estamos aqui na presença do Senhor, hoje estamos louvando, glorificando, pois nós nasceu para isso, irmão, para louvar, glorificar, buscar o nome do Senhor, para adorar o Senhor Jesus. E naquela época o povo estava ali naquele cativeiro há 70 anos ou mais, mas se for aprofundar mais um pouquinho no texto, a gente vê que ficou mais de 200 e poucos anos aquela luta ali. E Deus, ali com aquele povo, Deus falando para Israel que ele ia resgatar aquele povo, que ele ia buscar aquele povo de volta. Porque é assim, irmãos, quando a gente sai da presença do Senhor, sai da proteção do Pai e vai para esse mundo, nós temos tempo, porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele nunca vai esquecer de nós, irmão. Nós podemos ir para onde nós quisermos, por passar tempo que for, Deus vai atrás, irmão. Quando a
dele, de resgatar nós para a presença dele, ele vai lá e tira. Glória a Deus, aleluia. É muito bom saber que nós temos esse Deus maravilhoso em nossa vida. A caminhada não é fácil. Quantos de nós vê aí muitas pessoas caindo numa enfermidade, muitas pessoas precisando de um renovo ou de uma cura, e a gente vê tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, irmão. A gente tem que permanecer, porque a pessoa, quando não está na presença do Senhor, é a mesma coisa que estivesse nesse vale de osso seco. Não tem carne, não tem nervo, não tem tendão, não tem pele, é seco, irmão. Ali aquele povo ali tinha secado, a fé daquele povo tinha acabado. Aleluia. Muitas da gente, quanto muitas pessoas estão escolhendo ficar no meio do vale, viver no deserto, irmão. No deserto, no vale viver aí no deserto, sofrendo, mas não vem para a presença do Senhor. Mas Deus manda eu aqui para falar hoje aqui com vocês, que aquele que está lá no deserto, aquele que não está obedecendo, diga para ele: eu vou resgatá-lo, eu vou fazer com ele assim como eu fiz com aquele povo de antigamente, no vale de osso seco. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu também, uns anos atrás, eu passei uma vida muito difícil aqui. Glória a Deus. E quando a gente está pregando aqui no Vale do Osso Seco, e a gente sabe que fala sobre o cativeiro, que aquele povo estava no cativeiro, eu também cheguei a passar. Eu cheguei a estar no cativeiro, já fiquei muitas vezes nessa terra no cativeiro. Aleluia. E quando eu tinha 12 anos, foi a minha primeira vez que eu demorei muitos anos para entender que Deus tinha me visitado. Aleluia. Porque eu estava dormindo, estava morando na rua. Aí eu vim para casa de um colega meu, para não ficar na rua, eu e meu primo. E chegando naquela casa, eu tive um sonho. E esse sonho me mostrava muita fartura, muita bonança. E eu falei com meu primo, falei assim: primo, se acontecer do jeito que aconteceu no meu sonho, não vai estar bem, porque eu vi muita bonança, primo. Aí o meu primo falou assim: a gente cuidado com esse negócio de bonança, porque eu já vi falar que quando a gente sonha com muita fartura, costuma ser aí 7 anos de miséria. Eu falei: fala assim não. Aí falou: fala você, porque eu já vi sobre isso. Eu falei: tá bom. Aí 3 dias depois que eu tinha sonhado sobre aquilo, aí um certo dia, no final de semana, eu tinha ido na festa, voltei para casa, aí eu dormia no chão, ele dormia lá na cama assim, mas nós dormíamos tudo no mesmo quarto. E ali ele falou assim: boa noite, primo, eu vou dormir. Eu falei: então tá, boa noite. Aí ele virou para a parede, que ele sempre dormia virado para a parede. Eu falei: tá. Aí ele dormia ali, eu rolo para lá, rolo para cá, e nada de eu dormir. Aí eu com a janela aberta, enquanto vi o sol, eu escutei aquele sopro no deserto, soprando assim. E ali, irmão, eu comecei a escutar línguas estranhas. E eu fui escutando línguas estranhas. E quanto mais o medo eu sentia, mais aumentava aquelas línguas estranhas. E quando eu tentei olhar para ele, eu não conseguia olhar. A primeira vez que eu consegui olhar, mais ou menos, eu vi uma menina de branco, vestidinho branco, virada para a parede. Ela devia ter na faixa de uns 5 anos ou 6, ou talvez até menos. E um gaio abanando ela assim. E depois eu não conseguia olhar mais para aquele de lá, do lado de lá. Eu não olhava nem para a direita nem para a esquerda, eu só conseguia olhar para frente. E ali, quando eu estava olhando para frente, veio um homem, todo de terno,
todo de terno, varão, andava de terno preto, camisa branca, gravata preta, calça branca, sapatinho preto, e aquele homem veio falando línguas estranhas para minha frente, e eu assim deitado no colchão, ele veio falando, e eu com aquele medo que eu não estava entendendo nada, irmãos. E eu tentava levantar, aquilo era como se tivesse uma mão muito grande de mim assim, que me segurava. E eu falei, Senhor, fechei, só deu para fazer isso, eu fechei o olho, falei, Senhor, não estou entendendo nada. Mas eu não sei, alguma coisa boa é, porque eu sinto tudo quente aqui. Mas eu estou com medo, Senhor. Aí Deus foi e tirou, não deixou eu ver mais. Mas eu acho que ali era Deus, era o agir de Deus. Não acho não, porque acho em certeza. Ali era o agir de Deus na minha vida. Era Deus tentando me batizar com o Espírito Santo naquela época. Eu acho que Deus queria estar fazendo um rebuliço ali. Algo Deus estava mostrando para mim ali na minha vida. Vamos continuar aqui na palavra. Aí, irmãos, depois de Salomão, quando Salomão, hoje aí veio o reinado de Jeroboão, né? E Roboão e Jeroboão. Eles têm um nome igual, aí acaba a gente se confundindo um pouco. Roboão, ele governava o lado do norte, o rei do sul, quer dizer, não, norte não, o rei do sul. E o Jeroboão, ele governava o reino do norte. E eles ali entraram, foram para mau caminho, aí eles começaram a adorar outras coisas, eles começaram com muitas coisas erradas, e ali o povo começou, um bocado foi escravizado, e ali o povo ficou naquela função e ninguém sabia para onde ir e tal, essas coisas assim. Aí Deus enviou Ezequiel para que Ezequiel profetizasse ali e mostrasse para aquele povo, né, que ele ia estar mudando, ele ia estar tirando aquele povo daquele cativeiro. Irmãos, estar no cativeiro não é fácil. Mas quando a gente tem que passar por ele, a gente passa por ele, a gente sofre, mas a gente não pode. Porque tem muitos crentes que às vezes está passando no cativeiro, está no cativeiro. Tem muitos crentes que desanimam, sai da presença do Senhor, procura outro caminho. Esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá do mundo lá. Falei com ele, por que você não vai para a igreja? Ele falou comigo assim, irmãos, eu podia ir para a igreja assim, porque eu estou passando uma vida muito difícil aqui nesse mundo, estou sofrendo muito. Eu falei assim, mas se você for para a igreja, lá você vai sofrer a mesma coisa. Não é só porque você vai virar crente que você não vai passar pelo cativeiro, não. Você vai ter luta, a mesma coisa. Eu falei assim, mas então não vai adiantar nada. Eu falei assim, não, vai adiantar muita coisa. Porque uma coisa é você passar por luta. A outra coisa é você passar por luta, mas você está debaixo da proteção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, porque a gente passa por luta, a gente é crente, a gente passa por luta, a gente é testado, né? Mas nós sabemos que temos aquela esperança, né? Que um dia Deus vai vir buscar nós, né? E se nós também estar naquele cativeiro, mas a gente perseverar firme, de joelho dobrado na presença do Senhor, glória a Deus. Deus resgata, Deus muda a história, Deus tira nós do cativeiro. Glória a Deus. Quantos tem aí no cativeiro, né, no mundo, perdido no mundo aí, que morre nele, além de morrer sofrendo, ainda morre sem a salvação.
Por causa de quê? Por causa da falta da desobediência. Por falta de sabedoria. Porque tem muita gente que quer ser crente, mas quer ser crente só na bonança. Não quer ser crente também quando vem a luta. Não adianta querer ser crente só quando está na bonança. Porque se a gente for olhar pelos profetas de antigamente, a gente vê que Davi, Davi teve luta. Davi, para chegar onde ele chegou, ele teve muita luta. Ele, para falar a verdade, ele não queria nem ser rei. Ele não queria nem ser rei. Mas ele passou por muita aflição, ele passou por muita luta. Ele também andou no deserto, errou como nós todos erramos. Porque a maioria dos que está aqui também, a maioria errou. Eu falo a verdade com vocês. Deus permitiu que eles caíssem no erro. Vocês podem ver que o maior profeta que tem escrito aqui na Bíblia errou. Mas sabe por que Deus permitiu que eles caíssem no erro? Porque o único perfeito aqui não somos nós, não somos eles, não é eles, é somente aquele que mora lá no céu. Somente Deus é perfeito. E quando aconteceu isso aí, o reinado dele, e depois da morte dele, ele colocou seu filho. Ele colocou seu filho no trono, e depois, Salomão faleceu. Aí aconteceu isso aí com o povo ficou todo perdido. Uma terra que era de um só, que um governava, passou a ser duas pessoas governando, E, gente, se uma pessoa, um governador só, vamos colocar assim, se um governador é fiel, temente a Deus, dedicado, é um pouco difícil para governar. Imagina dividir para dois, e ainda acontecer o que aconteceu, que eles começaram a esquecer das antigas leis, das antigas crenças, e começou a querer caminhar para outros lados. Irmão, Deus está querendo dizer para nós nessa noite aqui, através dessa palavra: não desviaste de mim, não desvia da minha presença. E Deus pede para a gente não desviar da presença dele, porque ele é tudo. Irmãos, não adianta nós querer sair para o outro lado, porque não existe outro caminho. Nós somos crentes, nós estamos aqui louvando a Deus, glorificando. Os que estão lá fora também, eles podem não ser crentes, eles podem até não ser crentes, entendeu? Mas dependendo das boas obras que eles fazerem, também Deus vai resgatar. Não é só nós, eles também, mas depende das boas obras. Não adianta nós ser crente sem boas obras. Não adianta eu ser crente e não fazer nada certo. Tá certo que eu vou errar, porque eu também sou ser humano, isso é carne, a gente erra sim. Mas a gente tem que fazer de tudo para não errar, porque a gente tem que caminhar nós temos que caminhar para a perfeição. A gente tem que caminhar para a perfeição. Mas é muito bom a gente estar na presença do Senhor, a gente adorar esse Deus maravilhoso, porque foi Ele que fez tudo Ele fez, tudo Ele faz. Somente a Ele, não existe outro igual a Ele, não existe outro. Deus, aleluia. Mas nem acima, não existe, é Deus. Glória a Deus. Somente Deus. Mas Deus prometeu para aquele povo que ia acabar com aquela escassez, aquele cativeiro, aquela luta. Deus prometeu para aquele povo que ele ia entrar com providência. E assim Deus fala para você nessa noite: Deus vai entrar na providência para a sua vida também. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te dar um novo patamar. Aleluia. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por onde vocês têm andado, mas Deus sabe, e Deus
que vai te dar uma estrutura melhor, vai tirar você do cativeiro, vai tirar você dessa luta. Eu não sei, nós não sabemos qual luta você tem passado, mas Deus vai tirar. Glória a Deus. Deus vai mudar a tua história. Deus manda falar para alguém aqui nesta noite: fica firme, varão, fica firme, varoa, porque eu vou te dar vitória. Eu vou te dar autoridade nesta terra que você nem vai acreditar. Eu vou te usar como vaso meu, de um jeito que você não vai acreditar. Aleluia. E Deus falou para aquele povo. Aleluia. Porque Deus é assim, irmão. Eu estava olhando um negócio aí, eu estava olhando um vídeo no Kawaii e pude perceber tão grandioso que Deus é. Aonde um assaltante saiu para assaltar uma mulher, e ali naquela casa, na casa daquela mulher ali, todo mundo era crente, e os menininhos estavam tudo brincando lá fora, irmão. Fizeram como estava ali, fizeram um altarzinho, fizeram como estava fazendo um culto, irmão. E esse homem que foi assaltar essa casa dessa mulher, um homem treinado, um homem profissional, mas esse homem tinha um problema, irmão. Esse homem era mudo e esse homem era surdo. Ele não ouvia, ele não falava, mas ele estava armado. E quando ele chegou ali naquela casa, aquela mulher falou assim: se você for mais do que o meu Deus, você vai me matar. Agora, se você não for, você não vai fazer nada comigo. E aquele homem sem poder falar, sem entender que a mulher estava dizendo, que ele não ouvia e também não podia falar, Deus enviou aqueles menininhos que estavam cultuando lá fora, cada um pegou na mão dele, com arma e tudo, levou ele para fora. E começou a profetizar para ele. E veio o mais novinho, mais pequenininho da casa e falou assim: Deus manda falar para você, é o seu último dia hoje. Ou você aceita Jesus agora, ou você vai descer a sepultura. Aquele homem sem falar, sem saber falar e sem ouvir, aquele homem ajoelhou e glorificou o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, Glória a Deus. já vou terminar porque nós não pode passar do horário aqui, né, irmãos? Mas vou falar a verdade com vocês. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele é incrível. Faz coisas maravilhosas. E o amor que ele tem para aquele povo, que ele tinha para aquele povo lá, não é diferente do dia de hoje. O mesmo amor que estava com aquele povo lá, ele tem com nós. Aleluia. E hoje é muito mais fácil de nós entender a vontade dele sobre nossa vida do que aquele povo lá de antigamente. Porque agora nós temos o Espírito Santo Consolador. Porque o que eu estou falando aqui aconteceu em 930, antes de Cristo. Antes de Cristo que aconteceu, né, essa passagem aqui que eu estou falando com vocês. Então tem muito tempo. Jesus nem tinha vindo, nem tinha morrido na cruz ainda, para que pudesse perdoar nossos pecados. E hoje que nós temos o Espírito Santo Consolador, né, que eu estou aqui, ele está aqui, ou está do lado ali, ou está, né, ele está me instruindo, ele está descendo, a palavra está vindo do céu, ele está me entregando e eu passando aqui para vocês. É assim que funciona, irmãos. Deus é maravilhoso. E assim, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para estar orando comigo. Posso fazer uma oração para encerrar? Aleluia. Motivo da oração, vou passar para os irmãos aqui. Essa oração que eu vou fazer é para todos nós aqui, para tirar nós do cativeiro. Porque aquele povo viveu 70 anos no cativeiro. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nesse momento estamos aqui, meu Pai, na tua casa, reunidos, meu Pai, na tua presença. Senhor, neste momento eu venho pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas do céu, o Senhor venha derramar, meu Pai, do azeite do teu Espírito Santo sobre nós. Abre a porta do céu, meu Pai, agora. Derrama, meu Pai,
neste momento eu venho pedir ao Senhor, Pai, livra-nos do cativeiro, livra-nos, ó Pai, dessa luta aqui, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que essa luta que nós passamos aqui nesta terra é luta espiritual, Senhor. Neste momento eu peço ao Senhor, ó Pai, vai entrando na vida de cada um de nós, meu Pai. Eu sei, meu Pai, eu não conheço tudo, meu Pai, aqui na vida deles, mas o Senhor conhece. Então eu peço, Pai, nesse momento, dá, meu Pai, a cada um, meu Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco nós todos nas tuas mãos, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando tremendamente, meu Pai, cada um de nós. Amém, Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade.